Vamos então, caros fiéis, eu os convido, meditar sobre, ao lado da maternidade divina, o outro grande privilégio. São dois os grandes privilégios de base, duas grandes graças que Nossa Senhora recebeu. E tudo isso em perfeita conexão com a missão do seu Filho. Sim, porque ela concebeu o Verbo eterno, segundo a carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi concebido no seu ventre. Quero antecipar algo que nós conhecemos, aliás, permitam-me dizer algo. Normalmente, aquilo que eu vou dizer aqui são coisas bem conhecidas. Eu faço em tom de meditação. Mas é bom que nós nos lembremos disso que será dito aqui. Convinha que a mãe do Filho de Deus, única, absolutamente única mãe do Filho de Deus, fosse encontrada digna e mais do que isso, digníssima de tão grande filho. É claro que Deus a escolheu desde toda a eternidade, como de fato acontece com cada decisão divina é eterna. E ele decidiu isso desde toda a eternidade, ele a escolheu desde toda a eternidade e decidiu a preparação que ela deveria viver, que ela deveria ter para ser, de fato, repito, encontrada a digna morada do Filho de Deus. Ao dogma da maternidade divina está associado o dogma da Imaculada Conceição. E o que significa este dogma proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX, na Bula Ineffabilis? Ao promulgar o dogma, declarou o Santo Padre: a bem-aventurada Virgem Maria, desde o primeiro instante de sua concepção, por um privilégio e uma graça únicos, privilégio único, graça única do Deus Todo-Poderoso, em consideração dos méritos de Jesus Cristo, por causa unicamente dos méritos de Jesus Cristo, foi preservada pura de toda mancha do pecado original. Esta mesma mancha que nós herdamos, o pecado original, que nós chamamos tecnicamente de pecado original originado, porque é necessário fazer uma distinção. O pecado original cometido por Adão, estamos falando em primeiro lugar disso, um pecado pessoal realmente acontecido, um pecado mortal, algo grave, cometido com plena consciência da gravidade, cometido deliberadamente, após a advertência de Deus. Ele o cometeu deliberadamente e perdeu, portanto, a graça santificante que tinha recebido para si e para toda a sua descendência. Porque assim foi também determinado, desde toda a eternidade por Deus, que ele deveria receber esta graça, a graça da conexão vital com Deus, para si e para toda a sua descendência, que somos todos nós, segundo o capítulo 17 também, segundo o capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos. Todos somos descendentes dele e todos nós herdamos uma grave privação. Tendo ele perdido a graça santificante por conta deste pecado chamado pecado original originante, para fazer uma distinção entre o pecado original que nós herdamos, originado, ao cometê-lo, ele não só perdeu a graça santificante, como perdeu também os dons preternaturais. O dom de integridade, o dom de ciência infusa, de impassibilidade e imortalidade. Mas o que mais causa dano, de fato, é a privação da graça santificante. E, repito, lembrando, todos nós herdamos esta lacuna, esta privação, tendo sido ele privado desta graça por conta do pecado original, todos nós somos também privados. Todos nós nos encontramos encerrados nessa herança negativa, de privação. A essência do pecado original originado, só para ficar mais claro, consiste sim na privação da graça santificante causada pela falta de Adão. E quando nós somos criados, no primeiro instante da nossa existência, quando nós viemos à existência, viemos sem essa graça, privados dela. E continuamos privados dela até que nós entendemos muito bem como acontece na igreja, nós a recebamos de maneira ordinária, pela primeiríssima vez, através do santo batismo, do batismo sacramental. Alguém poderia dizer assim, mas espera um pouquinho, se todos nós, seres humanos, homens, mulheres,
estamos encerrados neste contexto de uma herança negativa, ora, por que ela não? Gostaria de lembrar uma coisa muito importante. O dogma da Imaculada Conceição não está absolutamente, de modo algum, em contradição com o dogma da universalidade do pecado original e da necessidade da redenção, da necessidade universal da redenção. Todos os seres humanos têm necessidade desta redenção trazida por nosso Senhor, que vem sanar justamente esta situação drástica causada pelo pecado de Adão. Todos. Ora, mas da maneira como é dito aqui, parece que ela não. Veja, Nossa Senhora foi sim, nos ensina a Igreja, nos ensina a Santa Teologia, ela foi sim redimida pela graça de Cristo, mas de uma maneira mais perfeita do que todos nós. Há duas maneiras de acolher a graça da redenção. Quando nós somos purificados do pecado, quando nós somos livres do pecado porque Deus, Ele o cancela, Ele o apaga, ou então nós somos redimidos, somos livres do pecado porque preservados do contágio. E é exatamente isso que aconteceu com ela. Ela foi redimida, sim, pelo seu Filho Jesus, de uma maneira preventiva. A redenção também acontece dessa maneira, e no caso dela aconteceu assim. Isso também é um privilégio que ela recebeu. Então, sim, foi redimida de uma maneira preventiva e não curativa. Foi preservada do pecado e, portanto, foi redimida através desse ato maravilhoso, desse privilégio de preservação do contágio, da infecção do pecado. Agora, com relação a nós, não é bem assim. Mas voltemos a Nossa Senhora. Devido à sua origem natural, ela foi submetida, como todos os outros filhos de Adão, à necessidade de contrair o pecado original. Mas, repito, o Cristo a redimiu, preservando-a, livrando-a de antemão. Eu gostaria de considerar nesse momento algo nas Escrituras que nos fala dessa realidade. É claro que nós não temos com todas as letras, de uma maneira explícita, esta formulação que eu acabei de apresentar. Mas é claro que o dogma da Imaculada é um artigo de fé e faz, portanto, parte, certamente, do depósito da fé. Quando o Papa Pio IX declarou o dogma da Imaculada Conceição, ele, utilizando a sua prerrogativa, ele apoiando-se sobre a autoridade suprema de Papa, afirmando de maneira ex cátedra esta verdade, ele então definiu o dogma dizendo, sim, este fato encontra-se no depósito da fé. A Imaculada Conceição é sim algo certamente revelado por Deus, divinamente revelado, positivamente revelado. E a Igreja tem a obrigação de afirmá-lo, de dizê-lo e de transmitir esta verdade de maneira intacta. O que nós temos nas Escrituras? No capítulo 1, versículo 28 de Lucas. O anjo se aproxima de Nossa Senhora, é o momento da anunciação, e diz, salve, ave, cheia de graça. No original das Escrituras, no original em grego, o termo é kekaritomene. Kekaritomene significa plena, medida plena, absoluta, de graça. Vamos nos lembrar uma coisa importante, que nós encontramos facilmente também nas Escrituras. Há dois princípios que se opõem violentamente, ostensivamente. A graça de um lado e o pecado de outro. Acompanhe comigo esse raciocínio. Dois princípios opõem-se bem ostensivamente. A graça e o pecado. Tanto é, vamos pensar em nós. Nós recebemos, por exemplo, a graça santificante pelo santo batismo. Ok. E essa graça, a graça batismal ou santificante, o habitual, porque ela, uma vez instalada, tende a continuar, ela permanecerá ali até a vida eterna, a menos que você deliberadamente, livremente diga para essa graça, sai daqui, vai embora. Ah, mas, Monsenhor Maurício, quem faria isso em sã consciência? É o que eu me pergunto cada vez que alguém comete um pecado mortal. É isso que eu me pergunto cada vez que alguém comete um pecado mortal. Como é que a gente tem a capacidade de dizer para Deus, porque na verdade não estamos dizendo só não a uma graça, estamos dizendo, pela negação dessa graça, estamos dizendo não a Deus. E quando nós dizemos não a Deus e não a essa graça pelo pecado mortal, é claro que ela se vai. Nós a expulsamos da alma. É bem sabido por todos nós que o pecado mortal gera a privação da graça. Acabamos de considerar também no início dessa reflexão. Ora, o que significa isso? Isso nos mostra a absoluta incompatibilidade entre graça e pecado.
Aqui, no caso, o pecado na sua expressão máxima, o pecado mortal. Onde o pecado mortal entra por uma porta, a graça sai pela janela. E vice-versa. Quando, por exemplo, nós queremos recuperar a graça, o que se dá pela reconciliação com Deus, pelo arrependimento dos pecados, através da confissão, não é isso? De maneira ordinária, este é o meio próprio de reconciliação com Deus, no caso dos pecados mortais. Quero lembrar que nosso Senhor instituiu o sacramento da confissão como segunda tábua de salvação, sobretudo, principalmente, essencialmente, para nos curar dos pecados mortais. Então, se nós, de fato, nos arrependemos, arrependimento sincero, com o propósito firme que o acompanha, que acompanha este arrependimento, nós nos confessamos bem, lícita, validamente, e nós, então, recebemos o perdão, ora, nós recebemos a graça entra na nossa vida porque o pecado foi embora. A graça só entra porque o pecado foi embora. Se o pecado voltar, se a pessoa tiver a infelicidade de cometer de novo um pecado mortal, o pecado entra e a graça sai. Tudo isso para lembrar uma coisa importante. Se Nossa Senhora é plena, cheia da graça, ou seja, medida total, 100%, isso significa que não sobra nela nada, nem o mínimo espaço para o pecado. Nada. Conclusão, Nossa Senhora, e este também ainda é o ensinamento da Igreja, não foi só preservada da mancha do pecado original, mas foi preservada também de todos os pecados pessoais, mortais e veniais. E também preservada da concupiscência, aquela fome, aquele desejo do pecado, aquela orientação desordenada, porque se a concupiscência tende para o pecado, ora, isso também nos parece, vamos falar de bom senso, completamente inconcebível, com essa pureza total que Deus quis para a sua Santa Mãe. Então, sim, preservada do pecado original, de todos os pecados pessoais, veniais, mortais, e também da concupiscência, para que fosse de fato encontrada, e ela sim o será, por toda a eternidade, completamente pura, digníssima de receber um filho tão nobre, o próprio Filho de Deus. A ave cheia de graça, que caritomene, não é uma expressão banal. Ela nos envia, nos remete a esta condição de preservação total do pecado. É por isso que aqueles que não gostam de Nossa Senhora, eu vou dizer de uma outra maneira, aqueles que não se sentem à vontade com a missão e com o conjunto de graças que Deus concedeu a ela, e são muitas as pessoas que se sentem absolutamente incomodados com o que Nossa Senhora pode fazer e com o que ela faz, em termos de intercessão, em termos de mediação, por participação na missão do seu filho. Tais pessoas, eles tomam muito cuidado em utilizar essa expressão que caritomene. Por exemplo, pessoas que utilizam versões bíblicas não aprovadas pela Igreja Católica, geralmente nunca trazem cheia de graça, plena de graça. Vão traduzir de uma outra maneira. A quem uma graça foi dada, muito agraciada, para contornar justamente, porque no fundo sabem que se traduzirem por plena de graça, cheia de graça, quem conhece as Escrituras terá perante os olhos imediatamente a conclusão lógica. Totalmente ocupada pela graça de Deus, zero espaço para o pecado. E se o pecado não a ocupou de jeito nenhum, se ela não foi infectada de jeito nenhum, o demônio nunca teve poder sobre ela. Porque tem isso, viu? Quando nós abrimos a porta para o pecado, o demônio, através desse pecado acolhido, ele tem uma certa influência sobre nós, um certo domínio sobre nós. Ele nos escraviza, inclusive. Quanto mais uma pessoa mergulha no pecado, quanto mais o abraça, mais o demônio tem influência sobre ela. Ora, já o bom senso nos diz, caros fiéis, que seria uma coisa absurda que o demônio pudesse ter, nem que seja por uma fração de segundo, alguma influência sobre este templo puríssimo e santíssimo, a Arca da Nova Aliança, preparada desde toda a eternidade para ser a digníssima Mãe do Senhor. E de fato, não só por conta da dignidade, mas por conta daquilo que Deus determinou para ela, uma participação especial na missão do seu Filho, que veio combater o pecado com força, combatendo também a ação do demônio. Com o dedo de Deus, ele vem justamente destruir as obras das trevas. E sua mãe, como ninguém, participa dessa missão do Filho de combate ao pecado e de combate às obras das trevas. Por isso é que ela esmaga a cabeça da serpente. Por isso que o demônio a teme. E teme demais. Por causa do poder que Deus deu a ela, sendo que ela nunca esteve sob a influência do mal. Convinha que não fosse nossa querida mãe, mãe do nosso Deus, em nenhum momento escrava do demônio,
e que sua carne, todo o seu ser, e que sua carne fosse imaculada, porque afinal de contas, vamos falar da encarnação, a carne dela é a carne da qual proveio a carne de Jesus. Então convinha que essa carne fosse também toda pura em alma e corpo, tudo, e para sempre. Bom, tendo dito isso, caros fiéis, vamos falar de nós agora, na nossa relação com ela, nossa relação de filhos, filhas. Nossa Senhora, ela foi estabelecida nesta condição, de digníssima mãe do Filho de Deus e nossa mãe também. E ela, como ninguém, está em condições de nos ajudar. Está em condições de nos ajudar de uma maneira única, eminente, excelente, a vencer o pecado e a guardar a pureza. Vou repetir isso aqui. A vencer o pecado e a guardar a pureza. Se tem uma luta que deve ser travada hoje em dia, é essa. Vocês não estão de acordo comigo? É claro que o pecado sempre esteve presente, mas parece que a gente vive aqui uma espécie de enxurrada. Não sei o que vocês acham. E com relação à impureza, ora, sempre houve impureza, mas nos tempos atuais o negócio está para lá de complicado. Nada de pânico, nada de desespero. Sozinhos, a gente não vai longe. Ninguém pode conseguir nada sozinho, mas com a ajuda do céu e principalmente com a ajuda de nossa mãe, a tota pulcra, toda pura, toda bela e toda pura, não é? Nós conseguimos. Ela nos ajuda a guardar a pureza da fé, a pureza do corpo, a pureza da alma, a pureza geral. Pureza da fé porque geralmente quando a gente fala pureza, a gente pensa só naquelas questões carnais. Entendam o que eu quero dizer? Sim, isso é essencial e é necessário viver esta pureza. E que ninguém abaixe os braços, que ninguém deponha as armas, porque essa luta é constante, deve ser aguerrida e até o último suspiro. É uma conquista de toda uma vida. A vitória para obter a pureza e vencer a impureza. Ai, como ela nos ajuda! Mas tem também esse outro lado, a pureza da fé. Quanta bagunça, quanta confusão doutrinária, quanta confusão. Quem é que vai nos ajudar? Deus, os céus, de maneira especial através de Nossa Senhora, que destrói as heresias. Então voltemos-nos a ela, para que ela nos ajude, ela toda pura, a viver a pureza da fé, de corpo e alma. Que tal nessa ocasião lembrar do rosário? Estamos em casa aqui. Para viver ainda o nosso processo de conversão, continuar a viver a nossa conversão, triunfar sobre o pecado, vencer o demônio. Uau. Perseverar na graça e no amor de Deus. Nada melhor do que a ajuda de Nossa Senhora, repito, através do Santo Rosário, do Santo Terço. Isso aqui não é uma fala só para, enfim, agradar os nossos ouvidos. Eu estou falando sério. Todo mundo que conhece, tivemos aqui na ocasião da festa da nossa Santa Padroeira, momentos, oportunidades de lembrar disso. Milhares e milhares e milhões até de graças concedidas por Nossa Senhora, nesse sentido, para preservar a fé, afastar os erros e heresias, destruir as obras do demônio, ajudar as pessoas a se converterem de verdade, a viver o amor de Deus como ele deve ser vivido, a guardar a pureza. Então, caros fiéis, não percamos tempo, continuemos a ser inteligentes, recorrendo a quem pode nos ajudar, e de maneira especial a ela, toda pura, toda santa e poderosa, porque recebe poder de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.